as pessoas que têm dúvidas de coisas. Essa aqui específica, qual que é a diferença entre um BPO financeiro e um freelancer? A diferença é gigantesca. Tá? Primeiro que, né, quando a gente fala de BPO financeiro, Pedro, a gente está falando de terceirizar o setor financeiro de uma empresa. Ou seja, Uhum. terceirizar toda a rotina financeira daquela empresa. Então, não pode ser um freela, já começa por aí, né? Não dá para ser um freela, porque a gente vai terceirizar todo o operacional e a controladoria de determinada empresa. E uma Tá. coisa que eu bato muito na tecla, né, é que BPO financeiro não é renda extra, né? É uma empresa. Você está começando um negócio, começando uma empresa que vai prestar serviços para outra empresa. Então, a diferença é gigantesca, já começa aí. Não dá para ser freela, não é para ser freela. É um compromisso, é um contrato que tem entre uma empresa e você. Exatamente. Porque você imagina, Pedro, essa empresa, ela está terceirizando o coração, Uhum. né? Ela está terceirizando o financeiro, é o coração da empresa. Como é que ela vai pegar o financeiro da empresa dela e colocar na mão de uma pessoa que ela nem sabe se ela vai existir amanhã, né? Agora, quando essa empresa ela contrata um BPO financeiro, uma empresa estruturada, com processos, com tudo organizado, ela tem certeza que mês que vem essa empresa vai existir. Existe um contrato, existe uma responsabilidade gigantesca na entrega desse serviço, entende? Tá, já vai surgindo mais dúvidas aqui. Mas ainda em questão de contexto, do que as pessoas que você tem muita experiência, tanto do lado de atender clientes empresários quanto alunos BPO, vou olhar agora para o aluno, que é bem provável que seja quem está assistindo aqui. O que mais que essa pessoa tem de dúvida, que ele tem certeza que é uma coisa e não é outra? Sim, vamos lá. A primeira dúvida que surge é em relação à entrega. O que um escritório de BPO financeiro entrega de fato, né? Uhum. Vai entregar só contas a pagar? Vai só pagar boleto? Vai só emitir nota fiscal? O que de fato um escritório de BPO financeiro deve entregar, né? E aí entra num ponto muito importante. Por quê? BPO financeiro é realmente assumir todas essas demandas relacionadas ao financeiro dessa empresa. E quando a gente fala todas as demandas, Uhum. é o operacional. Quando eu digo operacional, é o contas a pagar, o contas a receber, emissão de notas fiscais, todo o tratamento desses documentos que são movimentados diariamente nesse financeiro, a conciliação bancária e a controladoria. E aí, quando eu falo de controladoria, para ficar mais simples, Uhum. é onde mora o ouro do BPO financeiro. Ah, É trazer para esse empresário a visão do que está acontecendo com esses números, né? Não chegar lá para ele com os números soltos, né? A gente traz uma visão para esse empresário do que realmente está acontecendo com esses números, né? Quanto entrou, quanto saiu. Quando eu falo de indicadores, aí a gente entra um pouquinho na técnica, né? Que é o fluxo de caixa, DRE, né? A gente traz isso para o empresário, mas de forma mastigada, sabe? Sem reinventar a roda, né? Trazer os números de forma clara para que ele possa tomar decisões com esses dados, entende? tá. Você disse três principais pilares aqui do operacional, controladoria e mais um. E quando uma pessoa, uma empresa se torna BPO de outra, ela já entra com tudo? Como que é? Ela pode pegar só um pedacinho? Ela começa com um pacote inteiro? Vende-se por pacotes? Como que é isso? E você bateu num ponto agora que eu arrumo até briga dentro do mercado de BPO financeiro, tá, Pedro? Tá. Que é a questão dos pacotes. Foi sensacional essa pergunta, porque eu bato nessa tecla dentro do mercado de BPO financeiro, que é contra os pacotes. Eu sou totalmente contra a pacote no BPO financeiro. Sabe por Tá. quê, Pedro? Tá. A gente precisa atender esse cliente de acordo com a necessidade dele. Entende? Uhum. Então, a empresa do Pedro tem uma necessidade, a empresa do João tem outra necessidade. Então, para isso, eu preciso entender o que a sua empresa precisa, e Uhum. aí eu vou entregar dentro dos meus serviços o que a sua empresa precisa. Ou seja, a minha precificação vai ser justa tanto para você
quanto para o meu escritório também. Agora, quando a gente coloca todo mundo num pacote, vamos trabalhar o pacote P, M e G, né? Uhum. O que o empresário vai fazer? Lógico que ele vai olhar para o pacote mais barato, né? Na E aí, maioria. na maioria das vezes. E Uhum. aí, muitas vezes eu deixo de entregar para esse empresário o que realmente a empresa dele precisa, né? Então, é realmente analisar, sabe? Mas aí então é por demanda de serviços dentro. Não é todas as empresas vão precisar daquilo e você... não é assim. Não é assim, é por demanda. O que realmente essa empresa precisa. Ah, essa empresa tem uma necessidade, ela vai precisar disso, disso, assim, assado, ela tem esse volume de movimentação. Então, né, eu falo muito da precificação para os alunos, né, de precificar da forma correta, Uhum. porque a gente vai sentar com esse empresário para apresentar os serviços de BPO financeiro, mas ali a gente já vai colher algumas informações, né? Qual é a movimentação que essa empresa tem, né? Quantas contas bancárias essa empresa tem? Quantos cartões de crédito essa empresa tem? Quantas notas essa empresa tem? Tudo isso vai me dando base para que depois eu possa fazer uma precificação acertada. Esse momento vem até antes do orçamento. Exatamente. É um diagnóstico É um mesmo. diagnóstico mesmo. Exatamente. A gente precisa fazer um diagnóstico para entender o que de fato essa empresa necessita. Tá, eu acho que vou fazer uma pergunta aqui porque muita gente deve ficar com essa dúvida. O empresário abre, como que é isso para um empresário que está fazendo um orçamento, ele abrir todo o jogo nesse momento? É fácil, não é? Tem um método? Como que funciona isso? Tem um método. E aí a gente parte lá do começo, né? Eu decidi que eu vou trabalhar com BPO financeiro. Tá. E a gente entra num lugar sensível dentro dessa empresa, que é o cofre, Uhum. né? Você imagina, né? O Zé da esquina ali chegar de qualquer forma no Pedro e querer cuidar do seu financeiro. Você não vai abrir nada para ele. Porque no mundo de CLT, alguém pergunta para outro quanto ganha de salário, já é assim, meu Deus, um soco na cara da pessoa. Exato. Tem gente que fica até chateada com a outra. Agora você vai para o empresário e fala certinho, quantos cartões, quanto você fatura e tal. Não deve ser uma coisa que ele acorda querendo falar. Exatamente. E aí vem o posicionamento. Uhum. Né? Então, são 3 pilares centrais. Né? Eu preciso ter processo, eu preciso ter posicionamento e eu preciso ter modelo de negócio. Né? Então, esses são os 3 pilares principais. Tá? E para eu ter posicionamento, eu preciso ter um modelo de negócio bem desenhado. Né? Então, eu preciso que essa empresa ela tenha o mínimo de estrutura. Esse empresário ele precisa sentir o mínimo de segurança na pessoa que está vindo falar com ele, que está vindo conversar com ele sobre o financeiro da empresa dele, para poder passar os dados. Posicionamento, processos e modelo de negócio, isso do lado do BPO. Exato. Como que é chamado? É o BPO? Tá. Business Process Outsourcing, né? Terceirização do processo de financeiro. Exatamente. Mas a pessoa é chamada... Vou ligar para o meu BPO? É assim? Para o meu BPO, para o meu escritório de BPO. Tá. Hoje... Então esses 3 pilares, desculpa te cortar, mas esses 3 pilares de posicionamento, processo e modelo de negócio é do BPO. Exato. Nesse momento a gente não está nem olhando para o cliente ainda. Qual maleta de ferramenta você está chegando para conversar com ele. Exatamente. Tá. E respondendo à dúvida, né? Por que esse cliente vai abrir os dados da empresa dele, né? Porque aí a gente já desenhou um mínimo de estrutura, né? Para que passe confiança para esse empresário, né? Uma empresa de fato ali que está vindo oferecer os serviços de terceirização dela. Outro ponto muito importante é que até 1 ano e meio, mais ou menos, Pedro, os empresários não tinham ainda muito conhecimento do que era BPO financeiro, né? A partir do início do ano passado, mais ou menos, eu comecei a perceber que o nível de consciência dos empresários já aumentou e muito. Graças a você, porque eu também não sabia, te conheci o ano passado, então estou com os outros empresários também. Exatamente, a nossa procura, né, o perfil do empresário que tem chegado para a gente mudou bastante. Ele já sabe o que é BPO financeiro e é um mercado que está começando, é um mercado relativamente novo, né? Então, você imagina daqui a 5 anos como esse mercado vai estar.
E aí eu gosto de fazer esse comparativo da terceirização financeira, né? Porque quando a gente olha para uma empresa, vários setores dela já são terceirizados. O marketing é terceirizado, né? A contabilidade é terceirizada e o Uhum. financeiro está indo nessa leva também, né? Uhum. Só que aí, Meu voto é terceirize o financeiro e não terceirize seu marketing. Meu voto esse, tá? Mas aí eu não quero ter muitos inimigos no mercado. aí a gente entra num outro